Estou aqui nessa manhã para trazer uma palavra para o seu coração, para dizer para você que você é altamente favorecida. Existe graça sobre a sua vida. Eu quero dizer que o favor de Deus é como um escudo em toda a sua volta, protegendo-a contra todas aquelas pessoas, situações, circunstâncias que vêm contra a sua vida. E eu quero fazer uma pergunta para você. Como você se vê? A gente vem trabalhando aqui como Deus nos vê. A gente precisa tatuar isso no nosso coração, a maneira como Deus nos enxerga. Mas hoje eu quero trazer a pergunta diferente. Como que você se vê? Porque a maneira como você se vê vai determinar os resultados que você vai ter na sua vida. A sua qualidade de vida depende de como você se vê. Você não pode se ver pelo prisma do que as pessoas estão falando. Você não pode se ver se identificando com as situações, com as circunstâncias que acontecem na sua vida. E eu quero trazer um exemplo bíblico sobre um povo. Aquele povo estava dividido e se vendo de uma maneira diferente daquilo que Deus os enxergava. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia lá em Números 13, o versículo 32. O versículo 32 diz assim: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles. Aqui você já lembrou de quem é esse povo que a gente está falando. Esse povo, eles tinham uma promessa de conquistar uma terra. Deus tinha entregue essa promessa, mas que eles precisavam invadir e conquistar essa terra. E aí, eles separaram alguns homens para poder ir lá ver como que era essa terra. E esses homens, a maioria desses homens, chegando lá, eles encontraram a situação. A situação era verdade, era real, eram gigantes que tinham lá naquela terra. Mas não existe problema nenhum em ter gigantes ao seu redor. As circunstâncias que se avolumam. O que é mais importante? É como você se vê, como eu me vejo, como eu encaro essas circunstâncias. E aqui nós vemos em Números 14, no versículo 7, olha só o que vem relatando aqui esse texto. A terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor. Por quê? E não tenham medo do povo. Diz assim, e não tenham medo do povo, porque nós os devoraremos como se fossem pão. Olha, foram 12 homens convocados para fazer o reconhecimento dessa terra. 9 desses homens, eles viram lá os gigantes, viram que a terra é boa, mas eles se sentiram como gafanhotos. Eles se sentiram menores do que aquele povo. E apenas 2 homens, eles se enxergavam, eles se viam
da maneira correta, como Deus os via. E ele falou: nós os devoraremos como se fossem pão. Eles enxergaram a situação, a circunstância como pão. Então, hoje, qual é o seu gigante? Não existe problema em você e eu estarmos cercados por gigantes. A questão é, perante os meus olhos, perante os seus olhos, como que você encara? O que você faz com um pão? O pão você come. E ali, aqueles dois homens, eles olharam aquela situação e não sentiram medo. Eles não tiveram medo. Então hoje, na sua vida, podem existir gigantes. E eu quero te dizer que essa situação se transforma em pão na sua vida. Você precisa encarar como você é de verdade. Não como quem você pensa. Não se veja como um gafanhoto. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Essa foi a palavra daqueles dois homens. A mesma terra, os mesmos gigantes e reações diferentes. Por que essas reações foram diferentes diante da mesma terra, diante da mesma situação? Era a maneira como eles se viam e a confiança de quem estava com eles. Eles estavam sobre uma palavra. E hoje você tem a palavra dentro de você, te garantindo a vitória. Mas é preciso que a sua fé seja colocada em ação. Porque nada atingiremos se a nossa fé não for colocada em ação. A palavra de Deus diz que é impossível agradar a Deus sem fé. Se você se vê como Deus te vê, poderosa, valente, guerreira, altamente favorecida, você vai conquistar sem medo, sem vacilar, confiante na vitória. Você pode nem saber como, mas você sabe que o maior está com você. Como que você pode perder uma batalha? A gente viu ontem, na live de ontem, que um único homem, com uma lança, ele matou 800 homens. É possível imaginar um homem, uma lança, matar 800 homens? Aos olhos naturais, não. Mas o convite de Jesus é que nós vivamos em fé. E se for em fé, esses gigantes, eles irão cair. Assim como Davi, né? Que com quem imaginar um gigante e uma pedrinha iria derrotar aquele gigante. Foi a pedrinha que derrubou o gigante? Ou foi quem estava com Davi? Então são coisas para a gente analisar e meditar. Como eu me vejo? Saber que eu sou favorecida, que a graça está do meu lado, que eu não mereço, mas Deus me fez merecedora através de Jesus Cristo. Essa consciência precisa estar estabelecida na nossa vida. Ontem a gente teve um encontro de virtuosas, mulheres que empreendem, mulheres que têm projetos para tirar da sua gaveta, e nós recebemos ali uma palavra sobre honra, sobre honrar, o poder da honra. E foi tão impactante a mensagem, a palavra recebida, e por algumas frases, algumas falas, né, eu percebi, às vezes a gente se esconde atrás da nossa história.
Às vezes nós nos escondemos atrás das nossas circunstâncias. E esse escudo, né, essa defesa que a gente tem de não avançar, de não conquistar, de não receber, nos torna vítimas paralisadas por algo que Deus já deu a resposta. E a resposta é: não tenha medo. Quem faz sou eu, quem realiza sou eu, quem opera sou eu. E o que é preciso? O meu posicionamento de crer, de confessar, de declarar, de não se esconder. Ah, você sabe o que eu estou passando. Gente, se apossa da verdade. Eu sou uma poderosa guerreira. Eu sou gigante. Eu sou maior que os meus problemas. Deus está comigo. Deus está solucionando cada um dos meus problemas. Esse é o nosso posicionamento. Não se tornar vítima. Não dê desculpas. Não dê desculpas. Procure as soluções. A solução que você tem hoje é: Deus está comigo. Deus está na frente. Ninguém mais, nenhum homem pode fazer aquilo que só Deus pode fazer. Então a gente precisa ir para esse lugar de descanso e esperar que Deus realize através das nossas vidas. A gente ontem no encontro viu que Deus usa, quem opera é Deus, mas Deus usa os homens. Então a gente precisa estar nesse lugar de ação. E o que você tem hoje que você pode começar a invadir e conquistar aquilo que é seu? Coloque-se nesse lugar de conquista. A partir de hoje, eu conquisto, eu invado, eu recolho aquilo que é meu, porque o Senhor está comigo, eu não temerei. Essa atitude, esse posicionamento de fé é que agrada a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, faça essa análise, como que você se vê. Eu me coloco num lugar de vítima do que me aconteceu, eu me coloco no lugar do que fizeram comigo, tentando justificar a sua condição por aquilo que te aconteceu, quando Jesus já apagou tudo o que te aconteceu. Às vezes nós ficamos presas a coisas que já fomos libertas. Você já está livre desse peso. Você já está livre desse mal. Solte as algemas que já estão soltas. E comece a mergulhar nesse posicionamento de fé, sabendo que o Senhor está com você. O Senhor está agindo ao seu favor. A graça é real. A graça está liberada sobre a sua vida. Não há mais o peso. As circunstâncias, elas podem se levantar. As circunstâncias podem gritar. Mas o que você responde? A palavra de Deus lá em Marcos 11, acho que 11, 23, ele manda aqui que a gente fale com as montanhas. O que você fala para a montanha? Para a montanha que está na sua frente. Como que você reage àquilo que as afrontas estão lançando na sua cara? Você está aceitando essa afronta? Quando que Jesus já tirou todas as pedras do seu caminho e a ordem é: invada e conquiste. Recolha aquilo que é seu por direito, é sua herança. Deus te tornou filha. Deus te tornou favorecida. Deus te entregou o poder, o domínio, a autoridade perdida foi restaurada sobre a tua vida. Mas você precisa desse posicionamento em fé, porque sem fé
é impossível agradar a Deus. E ontem, voltando no nosso encontro, a gente começou a descobrir, né, algumas raposinhas, algumas coisas que às vezes inconscientemente estão lá na nossa vida, paralisando os nossos resultados. E nós temos que ter esse posicionamento. Não. Eu tenho o favor de Deus comigo. Eu vou avançar porque eu tenho uma palavra. Qual é a palavra que você tem? Ele já deixou tudo revelado lá. Ele já deixou tudo escrito. Você precisa apenas se apossar. Escreve. A gente está falando repetidas vezes para que você escreva as promessas de Deus e declare todos os dias na sua vida aquela promessa, aquela palavra. O que você quer ver manifestado na sua vida? Pegue a palavra de Deus e comece. É de cura pelas suas feridas. Eu fui curada. E não importa, se agarre na palavra da verdade, porque Cristo levou todas as nossas doenças. Então, precisa desse nosso posicionamento diário, essa construção no nosso espírito, para que a gente comece a avançar, viver o ano do avanço. Não é para o ano que vem. Às vezes a gente ouve muito, ano que vem eu faço, ano que vem vai ser diferente. Não, é hoje que você tem que começar, é hoje que você tem que avançar. A proposta do canal Você Virtuosa é você ser uma mulher virtuosa, e a mulher virtuosa, ela empreendia em todas as áreas da vida dela. E é isso que a gente quer ver na vida de cada mulher, que cada mulher seja alcançada, impactada, transformada e verdadeiramente virtuosa, que as virtudes possam começar a florescer na minha e na sua vida. Uma manhã de paz, uma manhã de conquista, uma manhã do favor sendo liberado sobre a minha e a sua vida. E esse favor, ele já está disponível. Basta que eu e você, em fé, comece a recolher, a invadir, a conquistar aquilo que é nosso. Até o nosso próximo encontro.